Versão brasileira, Herbert Richards. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso DCcast. E hoje é um episódio muito especial. Estamos aqui com o nosso pastor Flávio. E aí, galera? Deu pra ver Beleza? ele, que ele é bem Deu pra ver? pequenininho. E Vou hoje... emagrecer, viu? É isso aí, anota aí que também tá gravado. E hoje, já quero agradecer ter aceito esse convite para estar com a gente, pastor Bruno, Dom da Dura de São Paulo. Muito obrigado, pastor, é uma honra ter o senhor aqui e ministrar a vida dos jovens da nossa cidade e aonde for que esse vídeo percorrer. Muito Amém. obrigado. Tamo junto. Uma honra pra mim poder receber esse convite de vocês, conhecer vocês, estar aqui pela primeira vez e ver tudo que Deus já tem feito até aqui, né? Já conheci um pouco da história dessa igreja nesses 11 anos, vai fazer 12. É isso aí, ó. Isso aí, mano. Já sabe melhor que o pastor, que o pastor Eu errou. falei que ia fazer 11, mano. O cara já veio e falou que é 12. E poder colaborar com o Senhor, com o reino e com a igreja é sempre um privilégio. Então, tamo junto, vamos seguir isso aqui. Pra onde Muito Deus bom, vai pastor. conduzir, né? Vamos ver É isso onde aí, Deus vai levar. conduzir, mano. Pastor, ó, pra quem não sabe, eu mandei a fichinha lá pro pastor, cara, e ele ficou com medo de colocar lá as coisas da vida dele. Eu tive que stalkear o cara, mano. Eu descobri que o pastor Tive que Flávio descobrir. era corintiano, daí eu fiquei com... É, mano. E o cara é corintiano também, tem Você tatuagem. acredita? Aquela tatuagem nas costas, pastor do Não, Corinthians. tá amarrado. Não, é sério, Nem mas brinco uma coisa dessa. eu vi uma foto que até o pastor Lipão comentou lá, né? Que você falou assim, cara, tá repreendido todo espírito corintiano, né, cara? E você vê aqui, ó, pro estúdio preto e branco, Aí, ó. ó. Olha aí que beleza, olha o ambiente que Eu você já tá. senti, quando eu entrei aqui, uma opressão. Deus vai trabalhar aqui, Ô, Deus vai glória, trabalhar. que seja feita a sua Ô, vontade, Deus da Senhor. glória. Mas é isso aí, cara. Obrigado, pastor, mais uma vez. Tamo junto. Pelo senhor ter aceito esse convite. É um grande prazer a gente poder estar junto. E a gente queria começar sabendo um pouquinho de você. Quem é o Bruno Colonetti, né? Qual que é a tua história? A gente já conversou um pouquinho no carro, né? Sim, A gente precisa se conhecer um pouco. E eu queria que você falasse um pouco de você pra galera. Tua história em Não Dá Dura. ok. E é contigo mesmo. Beleza. Sou Bruno Colonetti, meu nome é só esse mesmo, Bruno Colonetti. Eu tenho 29 anos, eu sou casado já há 10 anos. Tenho 3 filhos, o Daniel, o Pedro e a Maria. O Daniel tem 5 anos, o Pedro tem 2, estava aqui com a gente. E a Maria que tem 6 meses. Eu já estou junto com a minha esposa há 15 anos, então 15 não, vai fazer 16 anos. Desde que eu tinha os meus 13, 14 anos, ela Mano, foi você minha... pegou pra criar então, velho. Sim, minha primeira... Novinha. Eita, glória. Minha primeira namorada, primeira e única Eita, namorada. Jeová. Que honra, hein, Pra pastor? glória de Deus, né? Pra glória de É Jesus. uma graça viver isso, né? A minha conversão aconteceu fazem 10 anos, então eu tinha 19 anos, né? Nos convertemos juntos, eu e minha esposa. Nós não éramos convertidos, por mais que eu fui criado na igreja. Fui criado na igreja do Evangelho Quadrangular. A maioria de vocês já conhece, né? Uma igreja bem conhecida. Minha mãe se converteu nessa igreja, minha família se converteu, fui criado. Vivi a igreja ali por muito tempo, servi. Mas a minha conversão genuinamente aconteceu somente aos 19 anos, né? Após um tempo de... Não posso nem dizer que eu estava desviado, porque eu não cria, né? Mas talvez um tempo de rebeldia, né? A idade... a adolescência, a juventude, e foi onde os meus olhos foram abertos. Então, assim, eu não tive uma história milagrosa, sabe? Onde Deus operou algo fantástico, totalmente novo, enfim, quase morri e aí Deus me salvou. Não. Eu lembro, pro ritmo para onde minha vida ela caminhava, eu lembro isso quando eu tinha os meus 18 anos, onde eu queria viver do meu jeito. Assim, eu queria encontrar o meu sentido de vida, o meu jeito de viver, a maneira como eu gostava de viver. E isso, basicamente, é o pecado. É a independência de Deus, né? Eu queria viver independente de qualquer pessoa, independente do que os outros pensavam, ou da maneira como o mundo dizia que eu tinha que viver, ou meus pais diziam como eu tinha que viver, ou qualquer outra pessoa. Eu queria encontrar a minha maneira de viver. E eu lembro que eu consegui alcançar esse jeito de viver quando eu estava nos meus 18, 19 anos. E eu lembro que foi um choque de realidade. E foi o primeiro toque do Senhor na minha vida, genuinamente. Onde eu percebi, né, que o Senhor de fato estava me chamando. Foi quando eu estava vivendo o que eu queria viver. Eu falei, se isso é tudo,
que eu queria viver e eu estou vivendo, eu não sei então o que é vida. Isso aqui não me satisfaz. Essa vida qual eu almejava, o jeito que eu queria viver, não me satisfaz. Eu falei, não é possível. Então foi ali que eu percebi que eu precisava de algo que não eu encontraria nem em mim e nem no que o mundo estava me oferecendo. E eu lembro de um certo momento que foi crucial, onde ali eu ouvia Deus. Não no sentido audível, né? Mas de saber que Ele estava me chamando, ter a consciência clara disso, de que eu precisava me lançar aos braços de Deus. Foi quando eu estava voltando de uma festa, eu já não estava mais, nós tínhamos terminado, eu e minha esposa, nós éramos namorados na época, né? E eu tinha terminado, enfim, eu falei, cara, quer saber? Agora eu vou fazer tudo o que eu quero, né? Eu lembro que eu voltei para casa muito, assim, eu estava, né? Tinha usado maconha, bala, enfim, droga, você encontra uma balada. Kit completo, né, pastor? Isso, que estava ali buscando tentar preencher aquilo que eu queria que fosse preenchido e não havia sido preenchido, né? Vivi tudo que eu queria viver, o ápice, né, daquilo que eu gostaria de viver. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu nem fui para casa, eu fui para casa da minha esposa, da minha namorada, ela era namorada, mas fui para casa dela, eu deitei no sofá e eu tinha o sentimento de que o sofá estava me engolindo, assim. Literalmente, né? Claro que era uma bad trip de tudo que eu estava vivendo, né? E eu tive esse sentimento e quando eu estava assim, imerso naquele sofá, eu falei, cara, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero... Não tem por que eu continuar a fazer isso. Eu quero ficar aqui. E ali eu percebi, eu não pertenço a isso. Né? É o sentimento de falar que Deus estava me chamando para algo. E eu lembro que daí eu me encontrei com a minha esposa, sentamos juntos e falei, olha, não dá. Não é isso. E aí já tinha alguns amigos me convidando. E os amigos eram muito mais loucos que eu, o pessoal que estava me chamando. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo na igreja, cara? Esses caras querem ir com igreja. Pô, já fui de igreja, sei como é que é esse negócio. Os caras estão indo para lá e tal. E eles me chamando. Quer saber? Eu já tentei de tudo. Vou tentar Jesus, vamos ver se dá um jeito. E eu fui. E foi aí que eu fui. E aí era a Onda Dura, né? Era a Onda Dura, o lugar onde meu amigo me chamou. Até hoje ele participa da Onda ainda, o Ricardo Ramírez é o nome dele. Ele me chamou lá, eu fui. E naquele dia, meu irmão, eu entreguei a vida a Jesus. Como sempre, Deus, né? mano. O pastor tá pregando uma palavra pra você, é sempre assim, né? Aquela palavra é pra mim, enfim, Você tava... vem e você fala assim, cara, certeza cara, que meu brother falou, alguém mano, falou vai vir um alguma cara coisa, aí, velho. mano, não é possível. Enfim, obviamente o Espírito Santo já estava ministrando, me chamando, entreguei, me rendi ao Senhor, e ali eu e minha esposa, 3 meses depois nós nos batizamos, e 6 meses depois nós casamos. Então, assim, foi um processo, né, no tempo de Deus, sabe? Não sei nem se foi devagar ou se foi rápido, mas foi no tempo de Deus, né? Após isso, 1 ano e meio depois da minha conversão, o Senhor me chamou para iniciar um grupo pequeno, talvez uma célula, né? Enfim, um grupo pequeno, nós chamamos de grupo pequeno, Onda Dura, em Itajaí, Santa Catarina. Eu nasci em Joinville, minha conversão foi em Joinville, vivi até os meus 21 anos em Joinville, até que o Senhor me chamou para lá, né? Recebi um convite de um pastor Heron. Ele hoje não é pastor na Onda, ele tem uma igreja que chama Igreja Comum, mas é um grande homem de Deus, enfim, um grande amigo. E ele me comissionou, falou, Bruno, e aí, o que você acha? Né, eu lembro que eu fui visitar, ele falou, vamos visitar lá comigo, lá, o GP que está acontecendo em Itajaí. Eu falei, vamos, cara, vamos ver. Fui junto, e na volta ele falou, e aí, bora ficar aí? Foi assim, né? Eu falei, cara, se Deus está me chamando, eu não posso, não tenho... Pegou no laço, eu não tenho que questionar. Entreguei né? a Se Deus vida me pra chamou, ele, isso dele, aí, faz o que ele quer. E aí foi, cara. A partir dali, na outra semana, eu fui sozinho. E eu fiquei 1 ano e meio nesse processo de indas e vindas. Todo final de semana eu ia para lá, ficava lá e voltava. Então, tua esposa junto também nesse mesmo esquema. Minha esposa junto. Então nós morávamos em Joinville, trabalhávamos lá, tinha os compromissos da igreja semanal normalmente, e no final de semana nós íamos. Então nós ficamos 1 ano e meio sem final de semana, assim, sem almoçar com a família, enfim, foram todos os finais de semana, literalmente nós íamos para lá, né? Até que a gente percebeu que não dá. O GP já estava crescendo, a gente vai precisar ficar aqui. Então nós nos mudamos. Fomos na cara e na coragem. Eu não fui enviado pela Onda Dura naquele momento, fui ordenado posteriormente, acho que uns 6 meses depois. Então eu fui na cara e na coragem, eu e ela. Deixamos tudo para trás, deixamos nossa casa lá, alugamos uma casa, minha esposa arranjou um emprego. Eu, durante esses 6 meses, não podia já pegar outro emprego, já estava servindo a igreja em todo momento. Então quem bancava toda a casa foi minha esposa durante 6 meses, né? E, enfim, e Deus, com toda certeza, porque se a gente para pensar, pagar aluguel, comida, conta, enfim, né, com um salário que ela recebia, não tem como, né? Então Deus o sustentou em todos os momentos mesmo, né? Até que foi ordenado, enfim, e fiquei durante 7 anos pastoreando a Onda Dura em Itajaí. No ano passado,
eu recebi o desafio de Deus, de novo, né? De iniciarmos a Onda Dura aqui em São Paulo. Então, foi De um novo outro na desafio. cara e na coragem, mudança. Um outro Nova desafio, vez. porque agora eu já tinha 2 filhos, né? Eu não estava mais só eu e minha esposa. Nós estávamos muito bem estabilizados em Itajaí. Nós já éramos uma igreja de 7 anos, então uma igreja sólida, consolidada. Isso te dá muita tranquilidade para você, enfim, pastorear uma igreja que você já passou o que tinha que passar. Então, assim, já estava muito bem estabelecido financeiramente, morava onde eu morava, enfim, conhecia a cidade, tudo legal, os filhos encaminhados na escola, né? Então, você fazer toda essa mudança de novo. Mas, enfim, abraçamos isso. A minha esposa já estava grávida da minha última filha, Maria. E nós viemos para cá, né? Depois de 7 anos, deixamos o pastor auxiliar, assumiu o meu lugar, o pastor Felipe. Ele também, isso é muito legal porque ele se converteu na Onda Dura Itajaí. Então nós vimos o processo de conversão dele, acompanhei, discipulei, formei. Então ele foi um pastor literalmente formado, nasceu na Onda Dura Itajaí. Isso foi muito legal, né? E ele hoje é o pastor local da Onda Dura Itajaí. E nisso nós viemos para cá, para São Paulo capital. E aí começamos, a igreja aqui tinha 20 pessoas, né? E agora estamos aqui há 1 ano. Então, nisso, a minha filha, Maria, nasceu aqui em São Paulo. Começamos todo o processo, enfim, né? Você conseguir uma casa, você começar a igreja do zero, encontrar um lugar para fazer culto, enfim, todos os desafios. Ainda estamos, né, nesse desafio, mas esse é um resumo do resumo, né? da minha história até aqui. Mas é isso aí. Legal, Glória a cara. Deus por todas as coisas. Glória a né? Deus por isso, cara. E a gente tem acompanhado, né? Eu comentei um pouquinho que a gente tem acompanhado a trajetória da Onda, né? A gente acompanha o pastor Lipão já há algum tempo. E assim, o propósito da Onda basicamente meio que se linka ao que a Sim. gente tem, né? E aí, pegando esse gancho, né? Que, poxa, o senhor era pastor lá da igreja de Itajaí, o pastor acabou recebendo um outro desafio de Deus e o pastor ali acabou assumindo um outro desafio lá, né? E aí trazendo um pouco para essa questão do que a gente acredita muito, que é a questão do reino sustentável, né? Então, durante 7 anos, né, a família do pastor e os amigos, enfim, né, vocês usufruíram do reino ali, né? E aí largar tudo para trás, assim, deixar, Sim. né, aquilo que foi construído e começar do zero, né? forte. Às vezes você vem assim, poxa, e agora? Que será que, né? 20 pessoas, né, É. cara? É um desafio. Será que vai dar certo, cara? E a gente tem visto, né, as mãos de Deus sobre o projeto de vocês, né? E glória a Deus pela tua vida. E aqui na igreja também a gente tem buscado estruturar o nosso corpo aqui, o nosso ministério, né? Para que a gente possa usufruir dessa mesma forma, Sim. sabe? Estabilizar pessoas, criar líderes, né? É o que eu falo para a galera que está com a gente. Eu não sei se Deus vai fazer. Se Deus não fizer, Ele não vai fazer porque Ele não quer fazer, Ele é Deus e ponto, e a gente não deve questionar. Mas nós vamos nos preparar, porque essa é a nossa obrigação, né? Eu falo que assim, eu falo pro Chuco, eu falo para a galera que está aqui, né? Para a galera que está nos assistindo ali também, a gente precisa entender qual é a essência do reino sustentável. Uhum. Porque a gente está vivendo algo hoje que muitas pessoas lá atrás morreram. Né? Se você pegar alguns anos, muitos anos atrás, se a gente assim, não vai nem muito longe, né, cara? Às vezes você andar com uma Bíblia embaixo do braço ali, o cara já olhava para você de uma forma diferente, né? Você já era julgado, Uhum. né? Tatuagem, então, pô, cara, tatuagem é do capeta, né? Esse cara não é de Deus, esse cara não sei o quê, imagina, cara, né? Era marginalizado o negócio, Sim. né? Então, hoje, nós colhemos algo que muitas pessoas plantaram lá atrás para que nós pudéssemos usufruir hoje, e a nossa responsabilidade é deixar um reino cada vez mais sustentável para a geração, né? Para o Pedro, para o Davi, para as Uhum. outras crianças que estão aí, né? E eu queria saber qual que é a tua visão dentro da Onda com relação a essa questão de reino sustentável. Como é que... Sei que você é um pastor jovem, né? Às vezes, eu não sei se as pessoas de repente falam assim, pô, mas ele é muito novo, porque às vezes as pessoas elas associam o pastor, olha para Sim. aquela figura do cara mais senhorzinho, né? O cara mais... E aí Eu tô chegando lá já, mano. Barrigudinho, não, mas você tá novão ainda. cabelinho branco, tá aparecendo, tô chegando lá. E às vezes o cara chega e fala, pô, mano, aquele pastor todo tatuado, cara, meu... E eu queria saber um pouquinho de você. Como é que é isso, né? Como é que você lida com esse tipo de situação Sim. dentro da tua realidade hoje? Eu acho que a Onda, principalmente, ela passou por muito desses períodos, né? Desse pré-julgamento, dessas interpretações talvez equivocadas, né? Por conta da nossa pouca idade. De fato, quando nós começamos a Onda Dura, nós éramos todos jovens, né? A maioria de nós não era casado, né? Não tínhamos filhos, nós tínhamos aí em torno de 21, 22 anos, então nós éramos jovens mesmo, né? E então nós não éramos uma igreja
que queria ser jovem. Nós éramos jovens, a gente fazia o que a gente fazia, a gente era jovem. Então a gente não estava forçando a barra, querendo ser o que não era. A gente era o que a gente era, né? E com o passar dos anos, obviamente, esse estereótipo ele vai se desfazendo, porque vai se percebendo, vai se criando maturidade de vida, né? Casando, tendo filhos, enfim, constituindo família, e os planos, né, que a idade vai trazendo, né? Então, a maturidade, eu acredito que ao longo desse tempo foi construída e hoje não é algo que nós enfrentamos diretamente, né? Ainda assim existe o primeiro contato, por exemplo, nossa, você é um pastor tão jovem, né? Mas aí quando a gente começa a contar a história, enfim, já fui pastor, já plantei outra igreja, já fui pastor por 7 anos, enfim, né? Estou plantando a segunda igreja, eles veem a minha família. Então isso tudo já vai vendo os frutos também, né? Traz uma credibilidade, isso, né? traz credibilidade. Que eu acho que exatamente esse é o ponto, né? O que é questionado nem é a pouca idade, é a credibilidade. Que o jovem acha que tem, mas ele não tem. Ele tem ímpeto, ele tem desejo, ele tem tempo, ele tem disposição, mas ele não tem credibilidade. E construir credibilidade leva tempo. Por exemplo, é diferente você ouvir o meu conselho e ouvir o conselho do seu pai. Porque existe muito mais experiência. Ele já passou por muito mais coisas do que eu passei, que eu ainda vou passar, né? Um jovem pastor que iniciou o seu pastoreio há 1 ano, né? Às vezes você senta com um pastor, eu discipulo novos pastores, né, da nossa igreja, enfim, pastores são há 1, 2 anos. Você escuta os dilemas que eu passei há muito tempo atrás, fala, não sabe nada ainda, meu irmão, vai passar por algumas coisas. Então, não é uma questão de tempo, até porque o tempo não resolve nada, mas o tempo revela muita coisa, né? Muitos processos de Deus levam tempo. Então, eu acredito que muitos desses preconceitos, eles são quebrados ao longo do tempo, né? Nós somos uma nova geração, vivendo uma nova geração, que precisamos também aprender a pegar esse bastão que está sendo passado para a gente com muita sabedoria, né? Porque nós temos uma geração atrás de nós que não quer passar o bastão, que tem medo, porque ainda nos olha como os olhos de criança, nós somos criança aos seus olhos. É como meu filho, provavelmente ele vai ter 20 anos, eu vou achar que ainda tem 5 anos, né? E nós somos uma geração afobada, que a gente está ansioso demais para pegar esse bastão, entendeu? Então é uma competição, né? Alguém ali, então a gente precisa de fato ter essa sabedoria e paciência de entender que esse bastão naturalmente vai ser passado para nós, naturalmente, é uma questão de tempo, né? Então a gente não precisa se afobar com essas coisas, né? Nosso papel diante daqueles que são mais velhos é honra, né? Então é isso que nós devemos, é ter paciência. Então, enfim, tem que saber lidar, né? O que a gente tem que ter jogo assim, de cintura. Eu imagino que assim, né? O que a gente fala pro pessoal que, poxa, eu sou uma geração diferente da tua já, Sim. né? Apesar de eu ser jovem ainda, né, meu? Porque eu tô esbelto. Mais eu ou vou menos, emagrecer, mais né? ou menos. Cara, eu tô nesse negócio de emagrecimento, cara, já faz um... Ele acabou de falar que tá ficando careca antes de começar. Tô ficando careca por isso que eu tô de boné, gente. Mas a gente vê que, assim, hoje, praticamente aqui, nós temos 3 gerações aqui nessa bancada, né? Então, Sim. Poxa, eu tô com 38 anos, né? O pastor tá com 28 e o jovem aqui com... 21. Na casa dos 21 aninhos Cavalo aí, ó. novo ainda. Tá, ó. Barriguinha tá... Nossa, né? fez barulho até no Maior- microfone, mano. Tá grande, Tá nossa, maior que agora a minha, né, velho? acabei de perceber que realmente tá grande, não é só espelho, eu não. na sua idade não tinha essa barriga não, viu? Só quero deixar claro isso. É Eu o já bastão, casei o bastão também, tá viu? pesado. Não pode ficar Ô, pegado. gato, quando casar piora, viu? Mas, cara, o que a gente tem, assim, né? Às vezes as pessoas, elas têm... Não sei se você pensa da mesma forma, mas... Às vezes as pessoas, elas têm uma visão errada, né? Você pega, por exemplo, cara, um pastor mais velho, o cara acha que a geração mais nova, ela tem que servir ele. E na verdade, ela tem que ser o contrário. Quando a gente olha para essa questão da sustentabilidade, né, cara? Poxa, eu sei que eu vou conseguir chegar até um determinado lugar, cara, mas se eu imaginar que aquela geração mais nova, né, pegar esse cara aqui, pegar essa galera que tá aqui, eles tiverem que me servir, tá errada a visão de reino, cara. Uhum. Né? Porque se o trabalho todo ele fica voltado num cara, né, você acaba matando aquele projeto, ou a pessoa ela vai ter que recomeçar. Né? Então, a gente hoje tem o Ministério de Si, né, e eu falo assim pro pessoal, gente, a gente precisa ter um trabalho contínuo. Né? Um dia eu vou passar, um dia eu não vou estar mais aqui, e vão vir outros líderes, e essas pessoas vão mentorar meus filhos, né? Mas eu imagino que assim, a geração mais velha, ela serve a geração mais nova. Uhum. E é o que a gente está conversando, né? Então, e eu sei que existem muitos líderes hoje que não veem dessa forma, né? E aí o pastor falando, a gente é uma geração muito afobada, né?
Então, às vezes, a gente não quer construir a base da casa, a gente quer pular pro telhado. Uhum. E aí você não constrói a base, aí você tá com o telhado construído ali, e você fala assim, tá, agora eu preciso colocar o telhado em algum lugar. Como é que eu faço para pôr esse telhado? Não é assim que Sim. acontece? E às vezes a gente senta com muitos jovens aqui também, né? Eu acredito que o senhor passa por isso também, na igreja, e os caras, não, eu quero fazer, vamos, parece um cavalo doido, né? Aí você tem que segurar e puxa, aí o cara faz bico e tal. Mas é o cuidado do pastoreio, né? A responsabilidade do pastor é ministrar, é cuidar, é direcionar, é falar, cara, vamos para esse caminho aqui, né? Então, eu vejo muito isso. Eu não sei o que o Tchuco pensa sobre isso daí, se você tem a mesma visão. Com certeza. É até algo que, na verdade, meu pai começou o pastoreio dele, eu tinha acho mais ou menos uns 10 anos. E com uns 15, ele falou assim comigo, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, qualquer coisa menos pastor. Qualquer coisa nesse mundo. Porque eu via muita frustração, eu via muita decepção, mas eu não via a parte boa ainda do cuidar de Deus. Eu não conseguia enxergar. Mesmo a minha família sempre sendo cuidada por Deus, eu não enxergava como criança ou jovem ali naquele momento, né? E quando eu entendi isso, foi algo muito louco, porque hoje eu converso, né? E a conversa, na verdade, é diferente, né? Eu vejo meu pai passando por alguns processos, ele fala, cara, eu tô passando por esse processo para você não ter que errar também. Eu quero que você seja muito melhor que eu. E não como sentido uma empresa, você deixe uma empresa mais lucrativa, mas o seu legado seja maior, entendeu? Se eu conseguir impactar 1000 pessoas, eu quero que o nome de Jesus na sua vida impacte 10, 100 mil. E eu acho que vocês que são pais esperam isso também, né? E é algo muito louco, eu até queria perguntar pro pastor, né? Qual que seria a opinião dele sobre a questão dos jovens começar a trabalhar cedo no reino, entendeu? Porque eu cresci na igreja, mas eu não vivia o reino. Eu não era um servo de Deus. Até você falou que você ia na igreja quando pequeno também. Eu também, mas para eu levar esse choque que você levou, eu não precisei sair da igreja. Mas demorou um tempo. Então, qual que é a maior dificuldade que o senhor vê hoje com uma igreja jovem? Qual que é a dificuldade que você tem para trabalhar esses jovens, para ele entender esse reino sustentável? Entendi. Deixa eu tentar construir tudo Pesado, aqui hein? das duas perguntas, né? Mas o jovem, ele tem algo que é muito clássico. Assim, nós temos, né? A adolescência nos proporciona isso. Encontrar uma causa. O jovem precisa de uma causa para viver. Ele precisa disso, ele está em busca. Por isso é nisso que ele está construindo a sua consciência, sua identidade, né? Ele vai buscar, enfim, talvez em partidos políticos, numa linha política, movimentos sociais, enfim, ele vai tentar encontrar uma causa para que ele possa viver por uma causa. Então ele tem um desejo, um ímpeto, uma vontade de viver debaixo de um propósito. Ele precisa de um propósito, ele vai abraçar, se alguém entregar um propósito e ele tiver algo nesse propósito, ele vai abraçar. Mas o problema é que o jovem muda de opinião muito rápido. Então, assim, na mesma velocidade que ele se lança, é a mesma velocidade que ele vai embora, né? O que é necessário encontrar nesse período? Primeiro, constância, né? E eu acho que aí isso vai entrar com as duas perguntas que eu estava pensando, né? Primeiro, a gente está falando sobre não construir um império, construir um legado, né? Isso não tem a ver com o que eu faço para mim, isso que eu faço para os outros, né? Então, eu não posso falar pela geração que já passou. Não posso falar por eles, até porque eu não vivi, enfim, não tenho autoridade para falar isso, né? Meu filho não vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu digo para ele o que ele precisa fazer, porque eu já passei pelo que ele já passou. Então, com isso eu tenho muito respeito, né? Porque era uma geração de pessoal diferente, fazia diferentes coisas que não precisava fazer. Amém. Aí estamos aqui por causa deles, né? E foi um período importante, exatamente. né, pastor? Se eles não tivessem feito, nós talvez não estaremos aqui hoje, né? Com Então, certeza. o que eu penso disso não vou falar sobre eles, vou falar sobre nós. A gente tem que parar, na minha opinião, de querer ficar inventando a roda, sabe? Ficar inventando o que já foi inventado. A gente não precisa, e a gente sempre tem o desejo de fazer algo novo. Que a gente está falando, o jovem quer fazer algo novo, ele precisa de algo novo, ele quer mexer em alguma coisa, vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? E tal. Calma aí. Tem muita coisa que você precisa fazer que é a base, o fundamento. E qual que é o fundamento da igreja? É o fundamento dos apóstolos. Aquilo que Cristo deixou os apóstolos, que eles passaram adiante aos pais da igreja, aquilo que nós escolhemos hoje, enfim, chegou aqui, o evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Como é que a igreja deve viver? Qual que é a base de uma igreja?
É a igreja primitiva de Atos 2, do 42 e 47. É isso que a igreja fazia, se reunia, partilhava o pão, enfim, comunhão e as orações. É isso que a igreja faz. Então o que a igreja deve fazer hoje? Isso. Exatamente as mesmas coisas. Pô, mas é isso, mas isso não vai prender eles. A gente precisa fazer... Não. A gente precisa pregar a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então o que a gente precisa para ter vida? A palavra de Deus. É isso. E como é que eu vivo igreja? Comunhão, partindo pão, orando, casa em casa, tá junto, tá perto. É assim que se vive igreja. E, de alguma maneira, com esse ímpeto, que é muito bom, ele deveria ser gasto na base, no fundamento, e não na invenção de uma roda. É óbvio que os tempos mudam e a igreja precisa se adaptar aos seus momentos. A igreja nunca se adequa ao momento, ela sempre se adapta ao momento, né? Porque a igreja ela é atemporal, né? Passam impérios, passam civilizações e a igreja não passa. Aqui estamos nós, o Império Romano caiu, a igreja continuou. Qual tinha mais chances? Né? O que nos fez chegar até aqui? Foi saber que Jesus é quem sustenta a igreja. Ela só deu certo, a igreja só deu certo até hoje por causa de Jesus. Porque se fosse por causa de nós... ela já tinha acabado há muito tempo, já tinha acabado nos apóstolos já. Né? Às vezes você lê umas coisas e fala, não é possível que a igreja estava desse jeito. E estava, né? Mas como é que... você olha para Coríntios lá, enfim, a igreja praticando incesto, né? As pessoas estavam bêbadas do culto. Mas como é que essa igreja chegou hoje aqui? Porque Jesus sustentou essa igreja. Né? E como que o Senhor faz isso? Por meio da sua palavra. É isso, nós temos acesso até hoje por meio da palavra. Então, qual é o meu entendimento a respeito de um reino sustentável? É você não querer reinventar a roda. Entendeu? A gente não precisa de novos métodos. A gente precisa de Bíblia. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de uma igreja local, com um pastor fiel, com ovelhas fiéis, com membros fiéis, que lutam para criar seus filhos no caminho do Senhor. Por exemplo, o que acontece hoje? Quando a gente se dedica tanto a construir um ministério de sucesso, a gente esquece o que é o sucesso no reino de Deus. Né? Quantos relatos nós temos? E você... é um caso diferente. Você é um caso extremamente diferente na realidade das coisas. Quantos filhos de pastores são desviados? Por quê? E pastores com mega igrejas, com igrejas gigantes, grandes. Tem um problema com mega igreja? Não tem. Tem um problema a igreja ser grande? Nenhum problema. Se o pastor não sonha que a sua igreja seja uma igreja grande e relevante, isso desmerece o que o Senhor plantou no coração dele. Mas quando isso é o padrão de sucesso, é um grande problema. Porque qual que é o sucesso qual que é o padrão bíblico de sucesso de um pastor de sucesso? O marido de uma só mulher, filhos que obedecem à sua voz, filhos crentes, né? Esse é o padrão. O homem que não governa bem sua casa não deve governar a igreja. Então esse é o padrão de sucesso. Porque o pastor passa a ser uma referência para a igreja. A igreja olha para a família pastoral e fala, nossa, é isso. Eu quero ser um homem assim. Eu quero ser uma esposa assim. Eu quero criar meus filhos assim. Então, qual que é a maior tarefa de um pastor? Fidelidade. Fidelidade às suas ovelhas, fidelidade à sua igreja, constância, né? Não apegado ao vinho, não ser briguento, um homem pacífico, hospitaleiro. Onde nós sabemos isso? 1 e 2 Timóteo. Então, a Bíblia, novamente, sendo o padrão que sustenta, que é o elo até aqui. E esses padrões são imutáveis. Pode passar o tempo que for, mas as palavras de Deus não vão passar. É isso que a palavra afirma. Então, um reino sustentável é um reino que se apega aos fundamentos. E com isso eu não estou falando sobre tradicionalismo. Tradição não tem nada a ver com tradicionalismo. Né? A cerca da igreja sempre deve ser baixa, nunca deve ser alta. O tradicionalismo ele coloca uma cerca muito alta, né, a qual o Senhor não colocou. Então, a tradição ela nos permite ver lá fora, mas ela coloca os limites de até onde nós podemos ir, né? Até o ponto que não nos tornamos libertinos, liberais, enfim. A tradição faz isso, mas ela não é tão alta quanto o tradicionalismo, que não nos impede de enxergar além, né, dessa cerca. Então, esse é o equilíbrio. Uma igreja precisa, né? É o que John Stott fala, um pastor ele precisa ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra, né? E assim deve caminhar uma igreja, né? A igreja sempre deve ser luz do mundo. Ela foi feita para colocar no lugar mais alto, para iluminar o mundo, né? Então esse é o papel da igreja. E é assim que ela vai sustentar até o fim. Isso não significa que a igreja vai ser vitoriosa nos últimos dias, de que tudo vai dar certo. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que tudo vai dar certo. Acredito que as coisas vai cada vez ficar pior, mas a igreja vai cada vez ficar melhor, cada vez ficar mais crente, né?
Mais então, pura. Mais pura, exatamente. Uma noiva que anseia, né, a volta do noivo. Então, enfim, a sustentabilidade para mim passa por meio disso, de se apaixonar pela tradição e não por querer reinventar a roda. Glória a Deus. E é isso, às vezes a gente quer fazer diferente, né? Sim. Sei lá, às vezes o cara quer inventar uma roda diferente, cara. Né? A E gente não, vê que muito é, isso. e não que é um problema. Não é um problema, mas de repente você pode melhorar a roda. Exatamente, Cara, esse é o ponto. você E é tem- isso que a igreja deve fazer. Você imagina se a gente tivesse, né? Poxa, a primeira roda que foi inventada, os caras foram lá, esculpiram Isso. numa madeira, numa pedra, cara. Você imagina se a gente tivesse... A roda evoluiu, né, cara? E eu vejo que, assim, essa questão do tradicionalismo talvez hoje seja um grande impeditivo Sim. das pessoas virem para a igreja, né? Com certeza. Uma dificuldade que a gente tem, principalmente, não só com jovens, mas como pessoas como um todo, né? Quando você sai para fazer um evangelismo, é aquilo que a gente estava conversando no carro. Às vezes, as pessoas, elas estão feridas, né? Mas por que elas se feriram? Né? Será que o tradicionalismo, ou será que as tradições, ou será que os costumes, aquilo que não tem base bíblica, né? Então, a gente acaba se deparando com umas situações desse tipo. E quando essas pessoas vêm para nós como pastor, para a gente poder cuidar dessas pessoas, é muito complicado. Sim. Né? Porque às vezes ela chega já... poxa, mas... Cara, eu tenho dificuldade de falar da minha vida sobre um pastor porque eu me frustrei com um pastor, cara, ou com um líder, e eu me senti à vontade com aquele cara, e aquele cara fez isso. Né? Ou na igreja tal, diz que, cara, que não pode ter tatuagem, que é isso... enfim, cara... São muitos aspectos hoje que nós vivemos, né? Que eu vejo que muitas vezes ela nos impede Sim. de trazer mais pessoas, né? E aí é onde o cara quer desconstruir a roda, né? Uhum. Então aí o cara começa a olhar para o ambiente, a gente perde um pouco da base bíblica, né? Você traz ali de repente um jovem, fala, cara, não, beleza, vamos ali, vamos ter uma igreja ali, né? Poxa, vamos ali na Ondadura em São Paulo, uma igreja jovem, né? Tem um telão legal lá, tem uma iluminação, luz baixa, tal. E aí o cara se sente meio que vislumbrado com aquele ambiente e o cara não vai no foco, ele vai meio pro rolê, né? Uhum. E às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, mas eu ontem até conversei com o pessoal na reunião, né? Falei assim, gente, se a gente for olhar, beleza, às vezes a gente tem pessoas assim na igreja. Mas eu vejo a situação com um lado positivo, né? De certo modo, né? Porque você pode olhar, poxa, eu tenho um copo, esse copo tá meio vazio e tá meio cheio. Né? Eu posso ter a visão pessimista ou a visão otimista. E a gente sabe da dificuldade hoje, que talvez o tradicionalismo faça com que a gente não consiga trazer as pessoas, né? E quando a gente tem essas pessoas dentro da igreja, é um pouco mais fácil da gente trabalhar as doutrinas, né? Uhum. E muitas vezes o corpo, a instituição igreja ali, né? Como um organismo saudável, né? Eu vejo que existem algumas situações que a gente acaba passando despercebido. De repente, poxa, chegou uma pessoa, chegou um grupo ali, e aí os líderes estão meio... Né? Então... Quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, a gente bate muito nessa tecla, da gente ter essa sensibilidade, sabe? De olhar para aquilo que Deus tem para nós como objetos do Senhor, né? Como instrumentos dele, para que a gente possa impactar essas pessoas, né? É o que a gente colocou aqui, a gente coloca as nossas hashtags aqui, né? O vírus do amor saiu disso, cara. Né? Então a gente tem que... tem que ser um vírus mesmo. Né? Uhum. O amor ele tem que permear as pessoas e tocar as pessoas, e encontrar corações e multiplicar... Né? E de repente você tocou, a pessoa sentiu e ela toca outro, e assim o reino se multiplica. Né? Então, eu vejo muito desse lado, sabe? Tipo, e é uma visão que nós temos aqui hoje e tem dado certo isso. Né? E pelo que eu tenho acompanhado de vocês também, a gente tem acompanhado a trajetória, né? E de novo, né? A gente se identifica muito com o propósito. Né? E é muito bacana a gente poder ver isso, que existem trabalhos, né? Sejam regionalizados, sejam no âmbito maior, né? O Lipão agora está lá em Portugal plantando uma nova igreja lá. Glória a Deus por isso, né? E a gente vê a onda transcendendo as barreiras Sim. do nosso país, né, cara? Levando essa cultura do reino para um outro lugar, né, cara? Eu fico até arrepiado, cara, né? Quando eu vejo, cara. Porque nós, como pastores, cara, eu acho que é isso que nos movimenta, sabe? Que dá aquele combustível, você fala assim, cara, eu quero mais. Né? De repente você estava na tua zona de conforto lá em Itajaí, cara, poxa, uma igreja de 7 anos já consolidada, e agora eu vou para uma igreja de 20 pessoas, né? Nós começamos com 25. Né? E hoje sim, a gente está num tempo desse tamanho. Sem cadeira. O que move o coração é isso. Eu me senti vivo de novo. Eu falei, eu nasci para isso, eu sou um plantador de igreja. Entendeu? Glória a Deus pela sua vida. Eu gosto disso, eu gosto de pegar o negócio e falar, cara, e aí? Será que vai dar ou não vai? Vai, vamos fazer, tem que fazer, tem que acordar 70, eu gosto disso, entendeu? Deus plantou isso no meu coração, né? Ser um plantador de igreja, porque é um período que não volta mais. Assim, eu tenho o privilégio de
poder falar, não, eu participei desde o início. Glória a Deus pela sua vida, você está aqui, né? Chegou agora, mas a gente já tem 10 anos de história. Você não sabe como é que foi isso aqui, não tinha nada aqui, né? Tipo assim, como é que quando a gente entrou nesse prédio aqui, o que tinha aqui? Não tinha nada, agora você está vendo, tá tudo aí, tem uma estrutura legal, tá? Pô, bacana, agora você vai usufruir daqui para frente, mas eu passei por esse período aqui, né? Eu vi muitos milagres, você não sabe como é que foi conseguir esse prédio. Se você parar aqui, você vai contar história de falar como é que foi. Enfim, são histórias que você viveu, né? É um privilégio que poucos têm, né? Então, eu sou muito grato por isso. E a Onda sempre foi essa muito desejosa e pioneira em muitas coisas em relação, por exemplo, a aperfeiçoar essas rodas, né? O que a gente está fazendo aqui, um podcast, Spotify, essas ferramentas são ferramentas novas que aperfeiçoam aquilo que deveria sempre ser feito, a pregação do evangelho. Então, não significa que nós não podemos fazer coisas que aperfeiçoem, mas nós não devemos nos perder, nos afastar da tradição cristã, a tradição evangélica, por exemplo. Entender que isso não tem nada a ver com tradicionalismo. Tem nada a ver. Tradicionalismo são leis humanas, enfim, que não são leis de Deus. Você não pode falar isso em nome de Deus. Ah, não, porque Deus disse que não pode. Não, não é que Deus disse, é que você não quer, e não tem problema. Ah, lá na minha igreja, lá não pode usar tatuagem. Lá, não pode. Ah, mas eu quero. Então vai para outra igreja. Ah, mas eu falo isso porque várias pessoas chegam para mim, né? Porque a Onda você pode, né? Então as pessoas querem um aval do pastor, na verdade, né? Fala, pastor, a minha mãe, não é? Pastor, a minha mãe falou que eu não posso fazer tatuagem, mas eu já tenho 18 anos e a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala que é pecado. E aí, posso fazer ou não? Não, realmente a Bíblia não fala, mas ela fala que você deve obedecer pai e mãe. Então, acabou. Então fala que tua mãe não quer, sai de casa, vai ver tua vida, aí você faz. Na minha igreja não pode? Ah, não pode? Então não faz. Pronto, agora você vai abrir mão da comunhão da sua igreja local. Por causa de uma tatuagem. Por causa disso, você vai abrir mão da... Então são tradições da igreja. Enfim, se a sua igreja gosta ou não gosta também, Deus abençoe e tal, mas faz assim. Lá na minha igreja só pode saia, só pode terno. É isso aí, aproveita isso. Então vai mais bonito possível. Você pode lá, ah, pastor, mas eu não me encaixo, então, cara... Ou se amolda, luta pela sua igreja e tal, ou não tem isso. Isso são tradições humanas e não necessariamente tem problema. Quando são colocadas, sim, como em nome de Deus é um grande problema, porque Deus não disse isso, né? Mas agora, aquilo que Deus disse é o que nós devemos apegar. Isso é a tradição da igreja, o que sustenta a igreja, o que caracteriza a igreja, né? A gente não faz o que a gente quer para agradar a Deus, né? Não se adora a Deus da nossa forma, nós agradamos a Deus da forma que Ele quer. Né? Ele deve ser adorado. Ele pode dizer o que é adoração e como ele deve ser adorado, porque ele é Deus. Então, a igreja não é moldada de acordo com o que o corpo quer, mas de acordo com o que a cabeça quer. Né? Então, esses são os fundamentos, acho que, mais preciosos para nós, como igreja, pensando nos próximos dias, sabe? Pensando no futuro da igreja. Nós somos jovens e precisamos, de fato, colocar o pé no chão. Entender que tem mais para ouvir do que para falar. Né? E a gente gosta de falar, né? Jovem gosta de falar, a gente gosta de falar, deixar a gente vai falar, e a gente acha que já sabe tudo, infelizmente, né? A gente na adolescência acha que sabe tudo e que não vai ser como os nossos pais, né? E você percebe que no fim você vai ser igualzinho aos seus pais. Vai ser igual. Hoje eu falo que hoje que eu sou pai, cara, tem muita coisa que minha mãe falava, meu pai falava, cara, não sei o quê, e hoje eu olho e falo assim, não é que ele tinha razão, cara. E aí às vezes eu penso, né? Olho pro Davi e falo assim, meu, você não vai fazer as coisas que eu fiz, né, cara? Mas, cara, é muito louco isso, né? Quando a gente pensa por esse lado, assim, né? Cara, eu não, é uma sensação... Eu acho que é assim, cara... Agora que você é pai, você entende seu pai. Eu entendo meu pai agora, mas a gente começa a entender muito mais Deus, cara. O pensamento de sim. Deus, quando você se torna pai, né? A pastora Fer, ela falou assim, meu, quando eu fui mãe, meu relacionamento com Deus mudou, cara. A forma... que você começa a entender como Deus nos olha como filho. Sim. Porque até então, quando você não tem... cara, é um amor. O Davi tava ruinzinho, eu fui pro hospital e, cara, a médica foi furar ele lá. Eu quase chorei junto com ele, cara. Eu fico imaginando Deus, cara, como pai, cara. Eu falo assim, poxa, Deus pegou o filho dele, cara. E entregou, cara, pra morrer por pessoas que talvez não merecessem, né? Muitos pecadores, tal, e enfim, cara, pra que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu fico imaginando o sentimento dele, cara. Sim. Como pai. Fala assim, cara, é meu filho, né? Mas o amor por nós, cara, foi maior do que... Não vou falar que foi maior do que o amor por Jesus, mas, cara, foi algo assim que transcendeu, cara. Fala, cara, você vai. E Jesus fala assim, eu vou, pai. Uhum. Que louco, cara. Se a gente for meditar isso, a gente viaja, né? Cara, é muito profundo, assim, a viagem disso, cara. E, meu, é muito legal, cara.
E outra coisa que eu queria perguntar, assim, eu acho que o pessoal não... Eu, particularmente, quando a gente começou a seguir a questão da onda dura, né, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça, você fala assim, pô, ali pro lado de Santa Catarina, praia, surf, onda, mar... Floripa. Chama, filho. Cara, e a gente fala assim, mano, certeza, velho, os caras tava, sei lá, mano, os caras deviam estar fumando maconha um dia, Jesus desceu e falou com os caras, falou assim, vamos criar uma igreja. Eu achava que devia ser um negócio meio... Cara, um negócio mais voltado pra surf mesmo, né? Pra quem não conhece, né, cara? E eu achava que era isso. E eu fui pesquisar sobre, né? Sobre a igreja, conhecer e tal, tudo, né? Eu até perguntei pro tio se ele sabia o que era no carro. Ele falou, não, eu não sei, cara. Eu não sabia mesmo. Né? E eu acredito que tem muita gente que não sabe, cara. Sim. De onde veio o nome Onda Dura, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de porquê do nome Onda Dura, né? Quando o pastor Lipão, eles iniciaram a Onda Dura, nós fazíamos parte da comunidade Siloé, que é a igreja do pai do pastor Lipão, pastor Evaldo, né? Ela surgiu primeiro, antes de ser Onda Dura, chamava REC, Renascidos em Cristo. REC. Era o nome. Bonito. Isso, legal, né? Mas era assim, um grupo ali de amigos que se reunia ali e tal, uma coisa bem tipo... Você já fazia parte nessa época? Não. Não tinha chegado Eu ainda. entrei 4 anos depois, assim, da Onda Dura já existir, né? E aí, nisso, tinha alguns amigos, o Lipão tinha alguns amigos ali, que era o pastor Alex Abel, que está indo para os Estados Unidos agora, vai ser enviado, enfim, vai cuidar das igrejas lá em Chicago, Charlotte, Boston. O Naor e o Bruno Vinícius eram amigos do pastor Lipão, que frequentava a igreja. E a gente falou, cara, a gente precisa fazer algo que... Enfim, a galera não se identifica com a gente, não se identifica com a igreja. Tem que fazer algo que seja contextualizado, enfim, que as pessoas gostem de estar e tal. O que a gente pode fazer? E aí, nessa reunião, nesse encontro, enfim, eles eram o pastor Lipão devia ter 19 anos nessa época. E aí eles pensaram no nome, que era Onda Dura, que a onda de Deus dura para sempre. Existem várias ondas Glória que a Deus. passam, mas a onda de Deus dura para Eita, sempre. glória. E daí surgiu Onda Dura. E aí foi, né? Da partir dali começou o Ministério de Jovens da comunidade de Siloé, que era a Onda Dura, até que se passaram 7 anos, que a Onda Dura se tornou maior que a própria comunidade de Siloé. Então, assim, a própria comunidade já não comportava em espaço mesmo e também administrativamente. Então, houve ali, né, o entendimento dos dois. Falaram, cara, vai, você tem minha bênção, continuo disciplinando você, guardando você, e agora é a hora da Onda Dura ir. E foi nessa que a gente foi. Mas isso já estava em Itajaí, né, já era pastor nessa época. Mas foi daí que surgiu Onda Dura, a onda de Deus dura Cara, pra muito sempre. da hora, né? Eu falei, Nossa, pô, esse cara, nome é eu- muito top, velho. Cara, porque às vezes você pensa assim, você fala, cara, eu imaginava que fosse isso, né, cara? Mas quando eu fui... A gente fala que é uma marca de skate. Cara, mas quando eu fui É uma ver, onda cara, dura. eu falei assim, mano, que profundo, velho. Tipo, se você para, poxa, a onda de Deus, ela dura para sempre, realmente, né? E é o que o pastor falou, muitas ondas vão passar, Isso. mas a de Deus vai durar. E dura até hoje, nós estamos Dura aqui, até né? hoje. Com certeza. E glória a Deus Jesus. por isso. Foi daí que surgiu. E aí, Tiquinho? E aquele negócio do Palmeiras lá? Negócio, Palmeiras. Do cara aí, mano, que você falou que você ia desenrolar tem glória, né? tal, Só que você ia tem glória pra converter, contar. falar que Palmeiras não é bíblico. Então, Palmeiras... pastor, só isso mesmo que o senhor falhou mesmo, viu? O resto, mano... Mano, você tinha que ser palmeirense, velho. Não dá, mano, não dá. Só não faltou dá. isso, Não hein, dá, pastor? Não dá, não tem Cara, como. o Corinthians tem lá, cara, 1º e 2º Corinthians na Bíblia, cara. O negócio Mas é tá profundo. dentro da palavra, Eu prefiro Tá- não comentar pra cara, não pecar tamo respaldados na palavra, mano. aqui. Pra não pecar, eu não vou falar, eu vou me abster aqui. Oi, eu tô ouvindo, acho que é só o teu, Eu acho então. que saiu o seu cabinho. Vê se você sentou em cima aí, pastor. O problema sou eu aqui, Eu cara. acho que O problema é a o pecinha. seu cabinho entrou embaixo da barriga, pastor. Cara, preciso, mano. tá osso. O problema Entrou sou na eu, cara. pochete aí. Problema é a pecinha, cara. Foi mal, gente. Desculpa aí, cara. Perdão, viu? Tá desculpado. Pode Ó, e de voltar. novo, mano, eu tô causando aqui, cara. Eu não vou mais vir, velho. Eu acho que o problema é você mesmo, pastor. O problema sou eu, né? Mas amém, pastor. Obrigado, cara. Tamo uma junto. vez, meu, muito bom, Tamo cara. junto. Isso é um grande prazer poder te conhecer pessoalmente, né? A gente trocou algumas ideias, Sim. né? E, cara, você é um grande homem de Deus, né? Deus, ele continue te abençoando, Amém. continue honrando sua vida, cuidando da tua família, dos Amém. teus sonhos, dos teus propósitos. Amém. Se for o propósito dele te enviar pra fora, você me leva junto também, que a gente vai te visitar Amém. lá. Eita glória. Eu falo, a pastora fala assim, a gente vai ser missionário lá em Orlando, cara. Pra Esse Miami. missionário tá diferente. Isso aí. Se for pra lá, a gente vai visitar, mano. Se for pra outro canto, não leva, não. Bênção. Pastor, obrigado. E para finalizar, queria que o senhor deixasse uma palavra para os jovens,
Pra ajudar, porque hoje em dia, que nem você falou, né? Os jovens, o jovem, ele é inconstante, né? Sim. Essa semana ele tá querendo isso, a outra, aquilo. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra voltada pros jovens, uma palavra para eles permanecer, uma palavra que sustente o seu coração, a motivação, até porque a ciência fala que o ser humano, ele necessita de motivação. Uhum. O corpo, quando ele não tem motivação, ele falha. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os jovens de motivação. Amém. Vou tentar pensar, né, e falar uma palavra que eu gostaria de ouvir quando eu era mais jovem, né? Não que eu sou velho, né? Mas se fosse um pouquinho mais jovem. Mano, se você falar que você é velho, filho. É o Não, Flávio. aí é embaçado, aí é embaçado. Eu ia estragar aqui o Fechar a tampa do podcast. caixão, velho. Pelo amor de Deus, O mano. Flávio já tá avô, já. Eu já tô depressivo já, cara. Se o cara falar que Não ele é fica, velho, eu tô, ele até pelo amor de colocou o Deus. boné pra ele Pra ficar ficar mais mais jovem, jovem. tá ligado? É por isso, né? Não ia falar, mas não aguentei, pastor, desculpa. Você tá nesse pano, viu? O que eu falaria é o seguinte. Não há nenhum problema em ter sonhos. Sonhos são bênção de Deus. Desculpa. Vou falar aqui? Pode falar pra aquela. Pra falar aqui? Isso, pros Tá. jovens. Para os jovens. Não é falar vocês, né? Vocês não são mais jovens. Não há nenhum problema você ter sonhos, meu irmão, minha irmã. Tenha sonhos na vida. Mas nenhum desses sonhos vai te realizar como fazer e viver para a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus, um propósito eterno, que é edificar o seu reino nesse mundo. Faça parte desse sonho, porque esse sonho é eterno, né? Pessoas são para sempre, vidas são para sempre. Todo o resto passa. Casar é muito bom, ter filhos é muito bom, constituir família é muito bom. São bênçãos de Deus. Você poder viajar, conhecer o mundo é bênção de Deus. Você poder trabalhar, crescer, trazer provisão para sua casa, você ter estabilidade financeira é bênção de Deus. Tudo isso é muito bom. Se você puder, desfrute dessas coisas, mas nunca coloque essas coisas à frente do Senhor. Porque tudo aquilo que é bênção, colocado na frente de Deus, se torna uma maldição. E nós devemos adorar somente a Deus. O nosso coração pertence somente ao Senhor. É só Ele que satisfaz os desejos da nossa alma. Então nunca coloque ninguém ou alguma coisa no lugar que pertence a Deus. Nós seremos tentados isso o resto da nossa vida. Os desejos da juventude, eles desejam tomar conta, mas nós devemos permanecer no caminho do Senhor. Então fique firme. Nunca coloque nada no lugar que pertence somente a Deus, porque é nesse lugar que teu coração vai estar guardado, vai estar estabelecido. Busca o Senhor enquanto você pode encontrar. Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de oração, de leitura. Cresça no entendimento do Senhor, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tenha certeza que todos os seus planos serão abençoados, porque eles estão submissos à vontade de Deus. Então tudo depende disso. Se você deseja ter sucesso na vida, sabe que sucesso quem define é Deus. Então coloque Ele à frente, tenha certeza que você vai desfrutar da melhor vida possível, seja ela com muito ou com pouco. Deus te abençoe. Tamo junto. É isso aí. Amém, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast. E é nóis. Tamo junto, guris. Quem disse? Dissecast. Dissecast. Valeu, gente.